Gramática hebraica. Capítulo 1. Princípios gerais. O verdadeiro propósito desta gramática. Há muito que se diz que a gramática é a arte de escrever e falar corretamente uma língua, mas também já faz muito tempo que não. Deveria ter pensado que esta definição, boa para as línguas modernas, não valia nada aplicado às línguas mortas. Qual é, de facto, a necessidade de saber falar e até escrever, se é o que se entende por escrita, sânscrito, zen, hebraico. E quanto a outras línguas desta natureza? Não sentimos que não se trata de ponto de dar aos pensamentos modernos um envelope que não foi feito para eles, mas, pelo contrário, para descobrir, sob um inusitado, os antigos pensamentos dignos de renascerem mais moderno? Os pensamentos são de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os homens. Não é assim com as línguas que as expressam. Estas línguas são adequadas aos costumes, às leis, ao iluminismo, ao períodos das eras, eles mudarão à medida que avançarem. Os séculos seguem o curso da civilização dos povos. Quando um deles deixou de ser falado, devemos limitar-nos a ouvi-lo daos os escritos que lhe sobreviveram. Continue a falar ou mesmo a escrever. Quando seu gênio se extingue, é querer ressuscitar um cadáver, é com costumes franceses, vestir-se na toga romana, ou aparecer nas ruas de Paris com o vestido de um antigo druida. Devo admiti-lo ingenuamente, apesar de alguns preconceitos escolásticos, amassados em minha admissão, não posso aprovar essas composições dolorosas, seja em prosa ou em verso, onde modernas. Os europeus colocam as suas mentes em tortura, para cobrirem formas. Desapareceu durante muito tempo, inglês, alemão ou mulheres francesas. Não tenho dúvidas de que esta inclinação que foi dada em todos os lugares, educação pública, não prejudicou singularmente o avanço da estudos, e que por querer forçar as ideias modernas curvando-nos às formas antigas, não nos opusemos a que as ideias os antigos poderiam passar para formas modernas. Se Hesíodo, Homero, não são perfeitamente compreendidos se o próprio Platão oferece das obscuridades, o que tinha a ver com isso? Para nada mais, exceto para o. Em vez de tentar ouvir a sua língua, tentamos loucamente. Fale ou anote. A gramática das línguas antigas não é, portanto, a arte de falar, nem mesmo escrever, los, uma vez que o som é desligado e os signos perderam suas relações com as ideias, mas a gramática de estas línguas são a arte de as ouvir, de penetrar no gênio que tem presidiu a sua formação, para traçar de volta a sua fonte, e com a ajuda de as ideias que conservam e as luzes que fornecem, para enriquecer as ideias modernas e iluminar a sua marcha. Assim, propondo-me dar uma gramática hebraica. O meu objetivo não é, certamente, ensinar ninguém a falar ou a escrever esta linguagem, é um cuidado ridículo que deve ser deixado aos rabinos. Sinagogas. Esses rabinos, à força de secar, à força de atormentar-se com o valor dos acentos e dos pontos vocálicos, puderam continuar a cantar alguns sons bárbaros, foram capazes de compor meme alguns livros indigestos, tão heterogêneos para o fundo como para a forma. O fruto de tanta dor foi ignorar completamente o significado do único livro que lhes restou, e para se colocarem mais além de ser incapaz de defender o seu legislador, um dos mais grandes homens que a terra produziu, redobraram ataques que não cessou de dirigir contra ele, aqueles que o conheciam apenas no através das nuvens espessas em que os seus tradutores o tinham envolvido, asterisco. Pois, como já deixei bem claro, o livro de Moisés não tem nunca foi traduzido exatamente. As versões mais antigas que possuidor do Sefer, como os dos samaritanos, os Targums caldaicos, a versão grega dos sepulcros, a Vulgata latina, não tornar que as formas mais externas e grosseiras, sem
alcançar o espírito que os anima no original. Vou compará-los de bom grado a essas travestis que usamos nos antigos mistérios, ou a essas figuras simbólicas que sabemos que os iniciados usaram. Eram pequenas figuras de sátiros e silenos, que trouxemos de Eleusis. Para ver-los de fora, não havia nada mais ridículas e mais grotescas, ao mesmo tempo que as abrem, com a ajuda de por uma fonte secreta, todas as divindades de Olimpos. Platão fala desta agradável alegoria no seu diálogo sobre o banquete, e aplica-o a Sócrates, pela boca de Alcibíades. É por ter visto apenas essas formas externas e materiais do Sefer, e por não poder fazer uso do segredo, quem poderia medir e descobriu suas formas espirituais e divinas, que os saduceus caíram no materialismo e negaram a imortalidade de a alma. É bastante conhecido quanto Moise foi caluniado pelos filósofos modernos para o mesmo assunto. A Freire não deixou de para mencionar todos aqueles que, como ele, o classificaram entre os materialistas. Quando acabei de dizer que os rabinos das sinagogas puseram fora de um estado para defender o seu legislador, só ouvi falar daqueles que, aderindo às práticas meticulosas da Massora, nunca penetraram no segredo do santuário. Há, sem dúvida, vários a quem o gênio da língua hebraica não é estranho. Mas um dever sagrado impõe-lhes um silêncio inviolável. Tem, como nós sabemos, a versão dos helenistas em abominação. Atribuem-lhe todos os males que sofreram. Chocados com o uso que os cristãos fizeram dela contra eles nos primeiros séculos da Igreja, eles defenderam escrever o Sefer em outros personagens no futuro do que em caracteres hebraicos, e dedicado à execração deles, que poderia atrair os seus mistérios, e ensinar os cristãos a princípios da sua linguagem. Devemos, portanto, desafiar a sua doutrina externa. Aqueles dos rabinos, que são iniciados são silenciosos, como expressamente Moise, filho de Maimon, chamado Maimônides, e aqueles que não são, também têm pouco conhecimento real sobre hebraico, do que os cristãos menos instruídos. Eles flutuam na mesma incerteza sobre o significado das palavras, e essa incerteza é tal que eles nem sequer sabem o nome de alguns dos animais dos quais é proibido a eles ou ordenados a comer por lei. Richard Simon, que me faz esta observação, não se cansa de repetir o quanto a linguagem hebraico é obscuro, e ele cita Jerônimo e Lutero, que escusado será dizer que as palavras desta língua são tão equívocas que muitas vezes é impossível determinar o seu significado. Orígenes, segundo ele, estava convencido desta verdade. Calvino sentiu isso, o cardeal Caetano tinha-se convencido disso. Finalmente, não há até que o padre Morin, que aproveita esta escuridão, para olhar para os autores da versão Septuaginta como tantos profetas. Pois, diz ele, Deus não tinha outros meios de fixar o significado das palavras hebraicas. Esta razão do padre Morin, longe de ser peremptória, não impediu os verdadeiros estudiosos, e Richard Simon, em particular, de desejarem que a língua hebraica, perdida por tanto tempo, fosse finalmente recuperado. Não escondeu as imensas dificuldades oferecidas por tal empreendimento. Ele viu claramente que, para isso, seria necessário ter estudado esta língua de uma forma diferente da que costumamos estudar, e, longe de usar as gramáticas e dicionários em uso, considerá-los, pelo contrário, como o obstáculo mais perigoso, pois, ele diz, essas gramáticas e dicionários são inúteis. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de aplicar as suas regras e de fazer uso das suas interpretações, sentiu a inadequação. Forster, que tinha visto o mal, em vão, procurar os meios para remediá-lo. Ele estava desaparecido. Pela força para isso, e o tempo, os homens e seus próprios preconceitos se opunham demais a ela. Já disse o suficiente na minha dissertação qual foi a ocasião e o objetivo dos meus estudos. Quando eu entendo o propósito que me ocupa, eu não conhecia Richard Simon, nem Forster, nem nenhum dos sábios quem, tendo concordado em considerar a língua hebraica como perdida,
tentaram esforços ou desejaram a sua recuperação, mas a verdade é uma só. Foi ela quem me comprometeu com uma carreira difícil, é ela que vai apoiar-me lá. Vou continuar a minha caminhada. Etimologia e definição. A palavra gramática veio até nós dos gregos através dos latinos, mas sua origem remonta mais alto. Sua verdadeira etimologia é encontrada em a raiz a, 5, p, gr cifrão, cr cifrão, kr cifrão, que em hebraico, árabe ou o caudalque, sempre apresenta a ideia de gravura, caráter ou escrita, e que, tornando-se um verbo, serviu para expressar de acordo com a circunstância, a ação de gravar, caracterizar, escrever, gritar, ler, declamar, etc. A palavra grega kauatud significa propriamente ciência caracteres, isto é, sinais característicos, por meio de em que o homem exprime o seu pensamento. Como o corte de Gebelin, o de todos os arqueólogos que mais penetrou, viu muito bem, e antes, no gênio das línguas, existem dois tipos de gramáticas, uma universal e outra particular. A gramática universal dá a conhecer o espírito do homem generalista. Gramáticas particulares desenvolvem o espírito individual de um povo, indicam o estado da sua civilização, conhecimento e preconceitos. O primeiro é baseado na natureza, é baseado no básico da universalidade das coisas, os outros são modificados de acordo com a opinião, lugares e idades. Todas as gramáticas específicas têm um fundo comum pelo qual eles se assemelham, e que constitui a gramática universal a partir do qual eles estão emanando, e porque, diz este escritor Labotorius, estas gramáticas particulares, depois de terem recebido a vida a gramática universal reage, por sua vez, à mãe, à qual eles dão novas forças para empurrar mais descendentes além de robusto e frutífero. Não estou relatando aqui a opinião deste homem, cujo desafiar o conhecimento gramatical, do que fazer as pessoas ouvirem que querem atrair os meus leitores para o gênio íntimo da língua hebraico, preciso dar a esta língua a sua própria gramática. Ou seja, a sua gramática idiomática e primitiva, que se deve à gramática universal pelos pontos mais radicais e mais próximos de sua base, no entanto, se afastará muito das gramáticas em particular, sobre o qual foi moldado até agora. Esta gramática não se assemelhará à dos gregos ou dos latinos, porque não é nem o idioma de Platão, nem o de Tito Livio que eu. Degenerada como era, manteve uma espécie de sistema de gramatical é que encontramos uma grande diferença entre o caminho para escrever de certos escritores. Jeremias, por exemplo, que era um homem do povo, evidentemente escreve sem qualquer conhecimento de sua língua, sem se preocupar com gêneros, números ou tempos verbal, enquanto Isale, pelo contrário, cuja instrução era mais puro, observa rigorosamente essas nuances, e cutuca-se para escrever com tanta elegância como pureza. Mas, finalmente, como acabo de dizer, qualquer sistema gramatical perdeu-se com a língua hebraica. Os hebraístas mais eruditos concordam que, embora desde a época dos primeiros intérpretes helenistas havia um certo uso de explicar o hebraico, não havia, no entanto, não há gramática reduzida no artigo. Os judeus dispersos, perseguidos, desde a ruína de Jerusalém, definham por muito tempo na ignorância. A escola de Tiberíades, onde São Jerônimo ia chamar as suas luzes, não possuía qualquer princípio de gramática. É para o movimento impresso pelos árabes que os judeus duram as suas primeiras tentativas deste tipo. A Europa era então mergulhe na escuridão. A Arábia, colocada entre a Ásia e a África, reviveu por um momento o seu antigo esplendor. Os rabinos são todos deste sentimento. Eles confessam que aqueles de seus nação não começou a cuidar da gramática até a imitação árabes. Os primeiros livros que escreveram sobre esta ciência estavam em árabe. Depois de Saadias Gaon, que parece ter lançado bases, a mais antiga é Judail. A opinião deste é notável. Ele primeiro fala em seu trabalho das cartas que são escondidos, e daqueles que são adicionados. O maior segredo da língua hebraico consiste, segundo ele, em saber distinguir estes tipos de letras, e para marcar precisamente aqueles que são do corpo das palavras, e aqueles que não são. Ele garante que o segredo dessas cartas é conhecido por poucas pessoas, e nisso ele retoma a ignorância dos rabinos do seu tempo, que,
por falta deste conhecimento, não pôde reduzir as palavras às suas verdadeiras raízes, para descobrir o seu significado. A opinião de Judah Ilg é confirmada pela de Jona, uma das bons gramáticos que os judeus tinham. Este confessa, desde o início de seu livro, que a língua hebraica foi perdida e que foi restaurada, como podíamos, através das expressões idiomáticas vizinhas. Ele culpa fortemente os rabinos para colocar entre os radicais várias cartas que são apenas acessórios. Ele pesa muito sobre o valor intrínseco de cada personagem, relata cuidadosamente suas várias propriedades, e mostra suas diferentes relações em relação ao verbo. As obras de Judah Ilg, nem as de Jonas, não foram impressas, embora tenham sido traduzidas do árabe para o hebraico rabínico. O estudioso Pocock, que leu os livros de Jona em árabe, cita-os com louvor, sob o nome de Ebjaneus. A Aben Ezra reavivou o método indicado por esses dois gramáticos antigos em seus dois livros titulados Tsaouto e Mosnaim. David Kinni desviou-se ainda mais disso. Os cristãos hebreus seguiram Kinni com mais vontade do que Aben Ezra, tanto por causa da nitidez de seu estilo quanto de seu método, que é mais fácil. Mas nisso cometeram uma falha que pioraram ainda mais ao adoptarem, sem as examinarem o suficiente, quase todas as opiniões de Elias Levite, um escritor ambicioso e sistemático, analisaram como um desertor e um apóstata por todos os da sua nação. E dispensa-me de citar os outros gramáticos judeus, asterisco. Eu nem sequer entrar em alguns detalhes em relação a Judah Ilg, Jonas e Aben Ezra, porque tenho fortes razões para pensar, então como será visto pelos desenvolvedores deste trabalho, que eles têm penetrou até certo ponto no segredo do santuário dos essênios, quer pela força do seu gênio, quer pelo efeito de alguma comunicação oral. Terceira divisão gramatical, partes do discurso. Avisei que ia restaurar a língua hebraica à sua gramática adequada. Exige um pouco de atenção, que em primeiro lugar, porque o tema é novo, que serei forçado a apresentar algumas ideias em breve familiar, e que, por outro lado, seria possível que o tempo por vezes, não bastava desenvolvê-las na medida necessária. Os gramáticos modernos têm variado amplamente no número de o que eles chamam de partes do discurso. Agora, eles querem dizer com o partes do discurso, os materiais classificados da linguagem, pois, se a ideia é dizem eles, a expressão é divisível, e desta divisibilidade, surgem necessariamente várias modificações nos sinais, e palavras de vários tipos. Estas várias modificações e estas palavras de várias espécies têm, como acabei de dizer, exerceu a sagacidade dos gramáticos. Platão e seus discípulos queriam reconhecer apenas dois tipos, o nome e o verbo, negligenciando neste a opinião mais antiga, que, seguindo o testemunho de Dionísio de Alicarnasso e Quintiliano, em admitido 3, o substantivo, o verbo e a conjunção, supérflua. Aristóteles, mais. Ainda para fugir da doutrina de Platão do que para se aproximar dos antigos, contava 4, o substantivo, o verbo, o artigo e a conjunção, a. Os estoicos admiram 5 deles, distinguindo-os nome próprio e apelativo, 6. Em breve os gramáticos gregos e depois deles os latinos separaram o pronome do substantivo, o advérbio do verbo, a preposição da conjunção, a interjeição do artigo. Entre os modernos, alguns queriam distinguir o adjetivo do substantivo, os outros queriam confundi-los, estes trouxeram o artigo junto com o adjetivo, e aqueles o pronome com o substantivo. Quase todos trouxeram no seu trabalho, o espírito do sistema ou os preconceitos da sua escola. Corte de Gebelin, c., que deveria ter preferido a simplicidade de Platão para a profusão dos gramáticos latinos, tinha a fraqueza de seguir estes por último, e ainda mais para eles, contando 10 partes do e dando o particípio para um dos principais. Para mim, sem me preocupar com esses argumentos vãos, não recon, eu nasci na língua hebraica, que 3 partes do discurso produzidas por 1/4 que eles produzem por sua vez. Estes 3 as partes são o substantivo, o verbo e a relação, stuchen, e farral, e, mila. O quarto é o sinal, alt. Asterisco, antes de examinar estas 3 partes do discurso, cuja denominação é muito conhecido, vamos ver qual é a 4ª maneira que eu faço menção pela primeira vez. Quero dizer, por sinal, qualquer meio externo que o homem use para manifestar as suas ideias.
Os elementos do signo são a voz, o gesto e os caracteres traçados, os seus materiais, o som, o movimento e a luz. A gramática universal deve, acima de tudo, cuidar disso e conhecer os seus elementos, e deve, segundo o corte de Gebelin, distinguir os sons da voz, ajustar os gestos e presidir a invenção de caracteres. Quanto mais uma gramática particular toca de perto a gramática universal, e quanto mais ela precisa para cuidar do sinal. É por isso que vamos prestar muita atenção a isso sob a relação de um dos seus elementos, os caracteres traçados, quanto aos outros dois, a voz e o gesto, desapareceram por muito tempo, e os restos que lhes restam são demasiado vagos de modo que a gramática hebraica, como eu a concebo, tenho de parar por aí. Tomemos nota disso. Cada sinal produzido fora é um nome, porque de outra forma ele não seria nada. Portanto, é o nome que é a base do linguagem, portanto, ele, o substantivo, que fornece a substância do verbo, o da relação, e mesmo do signo que produziu. O nome é tudo para o homem exterior, tudo o que ele pode saber por meios dos seus sentidos. O verbo é concebido apenas pela mente, e a relação é do que uma abstração do pensamento. Existe apenas um verbo, absoluto, independente, criativo, inconcebível para o próprio homem que ele penetra e de quem se deixa sentir é o verbo ser, expresso em hebraico pelo sinal intelectual e, 6, colocado entre uma dupla raiz de vida nino, H9. É este verbo único e universal que, penetrando na multidão inumerável nomes que podem receber a sua existência a partir do sinal, sob a forma de verbos particulares. Ele é a alma universal. Os verbos particulares não são apenas nomes animados. As relações são abstratas de signos, substantivos ou verbos, pensamento, e inclinar-se para o sinal como para a sua origem comum. Examinaremos, em particular, cada uma destas 4 partes do discurso na seguinte ordem: o signo, a relação, o nome e a palavra, sobre o qual ainda apresentei apenas noções gerais. Aqui estão, para terminar este capítulo, o alfabeto hebraico, que é essencial saber antes de prosseguir. Tomarei o cuidado de o acompanhar de outro alfabeto comparativo de caracteres samaritanos siríacos, árabe e grego, a fim de facilitar a leitura das palavras destas línguas, que serei obrigado a comunicar, em números bastante elevados, na minha vocabulário radical e nas minhas notas sobre a cosmogonia de Moise. Deve observar-se, no que se refere ao alfabeto comparativo, que se segue de caracteres hebraicos. Esta ordem é a mesma para o samaritano e o siríaco, mas como os árabes e os gregos têm muito intercâmbio esta ordem, fui forçado a mudar alguma coisa para o arranjo idiosincrático de seus personagens para colocá-los em relação aos dos hebreus. Quando me encontrei nestas 2 últimas línguas caracteres análogos em cada um dos 3 primeiros, decidi colocá-los imediatamente após aqueles com os quais oferecem os plais dos relatórios. Capítulo 2. Signos considerados como personagens. Alfabeto hebraico, suas vogais e sua origem. Antes de considerar qual pode ser o significado dos personagens que acabamos de plotar, vale a pena ver qual é o seu valor relativo. A primeira divisão que se estabelece entre eles é a que os distingue em vogais e consoantes. Eu teria muito o que fazer se quisesse relate detalhadamente tudo o que foi dito a favor e contra a existência de vogais hebraicas. Essas perguntas de mau gosto teriam sido há muito tempo resolvido, se aqueles que tiveram prazer em criá-los tivessem se dado ao trabalho examinar seriamente o objeto de sua disputa. Mas essa era a coisa que menos pensaram. Alguns tinham apenas uma erudição escolástica que não saiu do material das línguas, e as outras, que poderia ter chamado a crítica e a filosofia em seu socorro, muitas vezes sobem a forma de personagens orientais. Pergunto de boa fé. Como é que o alfabeto hebraico caracteres perdidos adequados para designar vogais, pois sabemos que os egípcios, que eram seus mestres em todas as ciências, possuiu esses personagens, e os usou, de acordo com o relato de Demétrio de Falero, para anotar sua música e soltá-la, já que sabe, pelo relato de Horus Apolo, que esses personagens eram numerosos de 7 a, visto que se sabe que os fenícios, tão próximos dos hebreus, usavam esses caracteres de voz para designar-os 7 planetas. Isso é o que testemunha positivamente Porfírio em seu comentário sobre o gramático Dionísio da Trácia, 4, e o que confirma sem réplica a inscrição encontrada em Mileto,
e na qual temos uma dissertação acadêmica de Barthélemy. C. Esta inscrição contém invocações dirigidas aos 7 espíritos planetários. Cada espírito ali é denotado por um substantivo composto pelas 7 vogais, e começa pela vogal especialmente dedicada ao planeta que governa. Portanto, não hesitemos mais em dizer que o alfabeto hebraico tem caracteres cujo objetivo primordial era distinguir as vogais, e estas caracteres são 7. N, vogal suave, representada por D. N, vogal mais fori, representada por I, H. Vogal muito forte, peitoral, representada por I, H, CH. Y. Vogal obscura, fechada, representada por OU, U. Vogal brilhante, representada por asterisco Y, e vogal duradoura, representada por 2. Vogal gutural e profunda, representada por Rho, Quem. Além desses caracteres vocais, também é necessário saber que o alfabeto hebraico admite uma vogal que chamarei de consoante, ou vaga, porque que é inerente à consoante, caminha com ela, não é distinto, e atribui a ele um som que está sempre implícito. Este som é indiferentemente et, ou 8, pois não devemos acreditar que o som vocal que acompanha as consoantes era tão fixo nas línguas antigas do Oriente, como se tornou nas línguas modernas da Europa. Não foi assim. A palavra 70, que significa um rei, foi pronunciada indiferentemente Emiloblish, Melish, Emilobus, e mesmo Milish, de um conde a Cadrem, página 169, 8. Mãe. Digonin. T. I. P. 25T. Sobre a abertura de faldencerias. E previne. I. MDM, de LED ad do T. XLL. P. 514. Voz desligada. Essa indiferença no som vocal não teria existido se nós teria inserido uma vogal escrita entre as consoantes que a compõem, então o som teria se tornado fixo e vívido, mas muitas vezes também o significado teria mudou. Assim, por exemplo, a palavra zero recebendo a vogal mãe N, como em AP5O, não significa mais simplesmente um rei, mas uma emanação divina, eterna, um Ilobolt, um anjo. Agora que foi dito que as palavras hebraicas são escritas sem vogais, não nos dávamos bem, e Baker, que cometeu esse erro em seu artigo enciclopédico, prova-me só por isso que desconhecia a língua em que escrevia. Todas as palavras hebraicas são vogais sonoras ou implícitas, ou seja, vogais maternas, ou vogais consonantais. Em a origem dessa língua, ou melhor, na origem da língua egípcia da qual deriva, os sábios que pensaram em criar o alfabeto a partir do qual ela herdou, anexou um som vocal a cada consoante, é quase sempre desligado, sem sucção, e indo de A para 8, ou de A para, sem o menor inconveniente, reservaram as caracteres escritas para expressar os sons mais fixos, aspirados ou estourando. Este alfabeto literal, cuja antiguidade é desconhecida, provavelmente não chegou até nós quanto aos seus caracteres materiais, mas ele passou por cima dele quanto ao seu espírito, nas várias imitações que transmitimos os samaritanos, os caldeus, os sírios e até os árabes. O alfabeto hebraico é o dos caldeus. Os personagens são notáveis por sua forma elegante e sua nitidez. O samaritano, muito mais difuso, muito menos fácil de escrever, é visivelmente mais cedo, e pertence a um povo mais grosseiro. Os sábios que têm duvidava que a anterioridade do caráter samaritano não a tivesse examinado com bastante atenção. Além disso, eles temiam, se uma vez concedessem a antiguidade do personagem, que seriam forçados a conceder a antiguidade do texto, mas este é um medo frívolo. O texto samaritano, embora este alfabeto anteceda o alfabeto caldeu, no entanto, é apenas uma cópia simples do Sefer de Moise, que é a política dos reis da Síria levados a Samaria. Como disse na minha dissertação, se esta cópia difere, é que o professor que estava encarregado dela, como lemos no livro dos reis, ou conformado com as ideias dos samaritanos, cujo cisma ele queria manter, ou consultou manuscritos que não eram muito fiéis. Seria provavelmente ridículo dizer com Leclerc, b, que este sacerdote foi o autor de todo o sepulcro, mas não há pensar que ele foi o autor das principais variantes que se encontram, para o interesse do tribunal assírio que o enviou, foi que ele manteria os samaritanos o mais longe possível dos judeus,
e que ele alimentaria sua animosidade mútua por todos os tipos de meios. Portanto, é absolutamente impossível negar a origem caldeia dos caracteres dos quais o alfabeto hebraico é composto hoje. É o suficiente do próprio nome deste alfabeto para demonstrá-lo. Este nome, assim escrito, Menães, Shalib Ashuri, significa escrita assíria, epíteto conhecido por todos os rabinos, e ao qual, seguindo o gênio de a língua hebraica, nada impede de adicionar o sinal informativo e local 12, para obter Shatiba Mashourit, escrito a forma assíria. Aqui está o nome simples deste alfabeto, denominação em Jaquele, por um abuso muito singular de palavras. Esta também Elias, o levita, de quem já tive ocasião de falar, quis abolir luz para ver os maçoretes de Tiberíades, assim confuso, sem uma crítica, o antigo Machore, com o moderno Maçore, e a origem pontos vocálicos, com as regras infinitamente mais recentes, que seguimos nas sinagogas, em relação ao seu emprego. Origem das pons vogais. Assim feito, o alfabeto hebraico, qualquer que seja, do resto, a forma de seus personagens, no momento muito remoto em que Moisés escreveu sua obra, o Oscurique extraterritorial, Ifilui Capelle, pároco de Penoviglis, testemunhando em Salmur, depois de não ter tratar 6 aos Savie, nolos variantes do texto bíblico, desesperado por não poder para ouvi-lo, não recuou sobre o mesmo pontos que lhe causaram tantos problemas, e não levou a tribunal a opinião de Elias Levita não estarem melhores condições do que distinguir a origem do mau uso que poderíamos já fiz alguns. Não havia nenhuma maneira que Bustorif, que tinha acabado de fazer uma gramática, poderia suportar tal encartade, e sentiu-se arrependido do seu trabalho, colocou-o na corrida e contra Elias L7T, e nós somos Capelle, e apostando sempre sem se dar bem, começou a guerra em que todos os hebreus por muitos séculos, sem nunca interrogar-se, no decurso dos litígios ou contra os poiats, qual foi o verdadeiro ponto da questão. Agora, este ponto real, aqui está. Elias, o levita, não entendia hebraico, ou, se o ouvisse, era capaz de professar qualquer palavra equívoco da língua, para Alame uma guerra que o fez notar. Lenha N, Dauru, significa em hebraico como, th sem vergonha, assírio, o que significa, vá para a Síria, sua raiz a 7, ou indiges tudo o que tende a dominar, a competir, subindo, tudo que emana de um princípio de ouro, ginel de força, de grandeza, de Eda. O Aisfab que Ezra usou para transferir IP o Sefer, foi chamado nato, deri, cultura assíria, ou, em sentido figurado, mobiliário soberano, primordial e original. O aditamento do SIG 10, relativo à forma verbal intensitiva, apenas ponto, ner mais força para a expressão. Novo significado então deriture para o Assíria, a escrita emanando do princípio sonversim, brilhante, verão, véu a origem do primeiro mais curta, volco verdadeiro mazio, pormenores sobre os quais temos de comunicar e os caracteres hebraicos e batidas vocálicas que os acompanham. Mas a palavra dnd de sossor, significa o seu quem é obrigado, a seguir as regras? Indica um colégio, uma convenção, coisa que regoitou que dá certainlois em certas circunstâncias. Aqui está a origem a partir do segundo Iachore. Este não está inventando los poinesse vogais, mas ela fixa o caminho empregar. Los, trata de tudo o que trata, se das regras a seguir tanto para a ortografia como para a leitura do Sefer. Co tinha 7 vogais escritas, n, 7, 1. Além disso, uma vogal vaga anexada a cada consoante, que eu chamei, por causa disso, vogal consoante. Mas por uma série de acontecimentos, que se baseia em princípios muito longe do assunto, para ser exposto aqui, as primeiras vogais escritas alterado, materializado, endurecido, por assim dizer, e movido de tal maneira de modo que os caracteres que os expressaram se fundiram com outras consoantes. As vogais N, Fé 7, ofereciam apenas um aspi, mais ou menos forte, desprovido de qualquer som vocal, e tornou-se as consoantes V e W, pronunciados G, e assumiu um sotaque rouco e nasal que nenhum dos nossos caracteres franceses pode expressar. Asterisco, se, como os antigos muito bem disseram, as vogais são a alma, e as consoantes o corpo das palavras, a escrita hebraica e, em geral, todos aqueles que mantinham a mesma estirpe primitiva, tornaram-se esta lenta revolução uma espécie de corpo, se não morto, pelo menos em letargia, onde nada agora residia, mas uma mente vaga, fugitivo,
e não jogando apenas vislumbres incertos. Naquela época, o significado das palavras tendia a materializar-se como o som das vogais, e poucos leitores foram capazes de compreendê-lo. Novas ideias mudaram o significado, como novos hábitos mudaram a forma dele. No entanto, alguns homens sábios, e entre os assírios eram o Shal, D9, uma casta alfabetizada e instruída que é erroneamente confundida com o corpo da nação, alguns sábios caldeus, eu digo, veja a tigela de um boticário com onde os licores são servidos, nem a conta do parlamento da Inglaterra com uma bula do Papa. Finalmente, colocaremos uma grande diferença entre esta última bolha, uma bolha de sabão e uma bolha de mercadorias, etc. etc. Agora, aqui está a maneira que os caldeus imaginaram evitar a confusão cada vez maior que surgiu do desvio das vogais maternas e da fixação de vogais vagas. Inventaram um certo número de pequenos acentos, hoje chamados de pontos vocálicos, no meios pelos quais foram capazes de dar as características do alfabeto, sob que eles colocaram o som que esses personagens tinham na língua falada. Esta invenção completamente engenhosa tinha a dupla vantagem preservar a escrita de livros antigos, sem fazer quaisquer alterações na disposição dos caracteres literais e para possibilitar a observe a pronúncia como o uso a introduziu. Aqui está a forma, o valor e o nome desses pontos que coloquei sob a consoante 2, apenas para servir de exemplo, porque estes pontos pode ser colocado sob todos os caracteres literais, ambas as consoantes do que vogais. Vogais longas. Vogais curtas. B9, K3 metes. BA, Patak. B9, TZ9 R0. B, Segol. B, Shetrik. Bu, Kibbutz. BD, Sholem. Bo, Kametz Shatov. O ponto denominado Sheva, representado por dois pontos colocados perpendicularmente sob um carácter, deste modo 2, significa que o carácter sob o qual é colocado, falta uma vogal, se for um consoante, ou permanecer mudo se for uma vogal. A consoante W sempre tem um ponto, à direita do escritor, W, para expressar que tem um som sussurrante como em inglês. SH, ou para ela ganchi, para reconciliar que ela está apenas se sugando como os franceses. Essa diferença é muito pouco importante, mas é essencial notar que este ponto substitui o caractere W, o ponto vocálico chamado Sholem, isto é, D. Este som vocal precede o consoante, quando a consoante anterior carece de vogal, como em Moshe, ele a segue, quando este meme consonantal vestinitial, como em Shone. Além desses pontos, cujo objetivo era fixar o som das vogais ondas, e para determinar o som vocal que permaneceu inerente ou ligado às vogais maternas, ou que permaneceram em seus natureza, ou que tenham saído dela para se tornarem consoantes, os caldeus também inventaram uma espécie de ponto interno, destinado a para dar mais força às consoantes ou às vogais mães, no corpo do qual foi inscrito. Este ponto é chamado dagesh, quando é aplicado a consoantes, e mapik, quando aplicado a vogais. O ponto interno dagesh está inscrito em todas as consoantes, exceto 9. Ele é gentil nos próximos 6, 3, 7, 2, 3, quando são iniciais ou precedidos pelo ponto mudo chamado Sheva, é forte em todos os outros, e mesmo nos de que estamos a falar, quando estão precedidos por qualquer vogal, o seu efeito é duplicar a sua valor. Alguns gramáticos hebreus afirmam que este ponto, escrito no corpo da consoante 2, geralmente pronunciado ph, ele dá a força do p simples, mas isso é muito contestado para eles por outros que asseguram que os hebreus, assim como os árabes, nunca soube a articulação do nosso p. Sentimos que meu objetivo não sendo de modo algum aprender a pronunciar hebraico, mantive-me é bom entrar nesses argumentos, não importa, de facto, saber, para ouvir o único livro fica-nos a saber que era a articulação ligada a tal ou tal personagem pelos oradores de Jerusalém, muito embora ela fosse a significado dado a esses personagens por Moisés e os escritores antigos que o imitavam. Voltemos ao ponto mapik. Este ponto interno aplica-se ao heróis vogais, e dá-lhes um novo valor. A vogal se distingue, se da palavra e assume um significado gramatical ou relativo, a vogal deixa de ser consoante e torna-se a vogal primitiva ou, e se o ponto é transportado por cima dele 4, assume o som mais alto e mais brilhante do 7 ou do 3. A vogal a distingue-se da palavra,
bem como da vogal, assume um som enfático ou fica cheio de mudo do que teria sido. Além disso, os ditongos são bastante raros em hebraico. No entanto, de acordo com a pronúncia caldaica, quando as vogais maternas S3 ou são precedidos por um ponto vocálico de algum tipo, ou unidos, eles formar ditongos verdadeiros, como nas seguintes palavras: Eshaou, Shaliou, 123 Fana, G9T, Galout, etc. A leitura do texto hebraico, que dou mais tarde no original, e seu confronto assíduo com a transcrição que fiz dela, em personagens modernos, irá instruir mais as pessoas que vão querer familiarizado com os caracteres hebraicos que tudo que eu poderia dar-lhes, acima de tudo, dar-lhes a menos tédio. Efeito dos pontos royales. Texto samaritano. Esta foi a maneira inventada pelos caldeus para anotar a pronúncia, as palavras, sem alterar os caracteres. É impossível, por falta de monumentos, para fixar hoje, mesmo por aproximação, o tempo desta invenção, mas podemos mais, e sem nos desviarmos de a verdade é aquela em que foi adoptada pelos hebreus. Tudo leva a acreditam que este povo, tendo tido ocasião, durante o seu longo cativeiro para a Babilônia, para conhecer os caracteres assírios, com a pontuação asterisco baldaique, encontrou no seu seio homens suficientemente esclarecidos para apreciar a vantagem de ambos, e para sacrificar o orgulho e o preconceito nacional que poderiam mantê-los ligados aos seus antigos personagens. A sua principal honra é de Estrateresdras, um homem de grande gênio e de uma constância invulgar. Foi ele quem, pouco depois do regresso dos judeus em Jerusalém, reviveu o livro sagrado de sua nação, reparou a desordem que muitas revoluções e grandes calamidades tiveram lá, trouxe e transcreveu-o todo em caracteres assírios. É inútil repetir aqui quais foram os motivos e a ocasião dos acréscimos que ele considerou apropriado fazer lá. Falei bastante sobre isso no meu ensaio introdutório. Se ele cometeu alguma falha no curso de uma obra tão considerável, o mal resultante foi leve, enquanto o bem do qual ele se tornou a fonte era imenso. Pois se possuímos o próprio trabalho de Moisés na sua integridade, é aos cuidados de Esdra, a sua política ousada que devemos isso. Os sacerdotes samaritanos que se mantiveram obstinadamente apegados ao antigo caráter acabaram por distorcer o texto original, e eis como. Como já não pronunciavam as palavras da mesma forma, eles achavam indiferente mudar a grafia, e como eram desprovidos de meios para determinar o som de vogais vagas que fixaram-se, inseriram vogais mãe onde não havia nenhuma não. Estas vogais, cuja degeneração foi rápida, tornaram-se, asterisco, basta olhar para as palavras hebraicas texto, que estão deliberadamente em falta, e samaritanos, desde que vos envie, que este defeito muitas vezes acrescenta um susidro, mães, addides. Padre Moria é um glífico com ignificado oratório, de acordo com o uso do Simão, faça esta observação antes de mim, egípcios, eu sei bem, se muitas vezes irei para mais só eles, se um ou outro, deixe-se dizer, que, especialmente na íntegra, o comeu este texto poderia perder pelo plana anterior endras, e até mesmo ser a autenticidade. Ao secretário, o próprio padre Morindras, Ode, fingiu retirar de cote soldanco devoiel, cessem outras saionas que não as das seguintes as mães, uma prova da anterioridade do proocialon viciense, ou para servir o patês samaritano. Advertiu que a situação tinha sido resolvida, mas que tinha sido uma inovação inevitável. Vogais-alvo que estão faltando os maçoretes de Tiberiadu também definem consoantes, essas consoantes foram carregadas com novas vogais. Quem mudou o significado das palavras, tirando-lhes, além disso, que ele hieroglífica, entem a confusão tornou-se tal, que eles viu forçado, ao ouvir o seu livro, a recorrer a uma tradução na linguagem do momento. Então tudo se perdeu para eles, para os tradutores, quaisquer que fossem os escrúpulos que trouxessem para o seu trabalho, NC só podiam traduzir o que ouviram, e como ouviram. Mas o que aconteceu aos rabinos da sinagoga judaica? Grace para a flexibilidade da pontuação caldaica, eles poderiam seguir o vicissitudes da pronúncia sem alterar nada na parte inferior, o número nem ao arranjo dos personagens. Enquanto a maioria, cedendo à inclinação de suas ideias rudes, estavam perdendo, como os samaritanos, o verdadeiro significado do texto sagrado, este texto permaneceu inteiramente envolvido em seus personagens, dos quais uma tradição oral preservou a inteligência. Celter adição chamada Cabalá, foi especialmente a partilha dos essênios,
que o comunicadas secretamente aos iniciados, negligenciando os pontos, ou suprimindo-os completamente. Esse foi o destino do Sefer de Moise. Além disso, este precioso livro desfigurado de idade para idade, primeiro pela degeneração da linguagem, insúlfide por sua perda total, deixado à negligência dos ministros dos altares, para a ignorância do povo, para os inevitáveis desvios da pontuação caldaica, foi preservado em favor dos caracteres, que, tanto quanto hieróglifos, levaram o significado para a posteridade. Tudo que a sinagoga contava com homens iluminados, tudo que a igreja cristã Shimeme possuía verdadeiros sábios, os sábios de todos os séculos sentia esta verdade. Deixemos, portanto, aos gramatistas hebreus o cuidado meticuloso e ridículo, para aprender as regras completamente e longamente com cuidado arbitrário que os pontos vocálicos seguem em suas mutações. Vamos recebê-los, estes pontos, na língua hebraica, como recebemos as vogais que entram na composição das palavras de outras línguas, sem nos envergonhar de onde vêm ou como surgem. Não tentemos, como já disse, falar hebraico, mas para ouvi-lo. Que esta ou aquela palavra seja pronunciada de tal e tal maneira nas sinagogas, o que nos importa? O principal é saber o que significa. Deixemos também as notas musicais que os rabinos retire os acentos, e sem se preocupar com os tons que cantamos, disse em Jerusalém os primeiros capítulos do Sefer, vamos examinar que era o significado profundo que Moise lhe atribuía. E para isso, procuremos penetrar no gênio íntimo do idioma egípcio que ele tem usado em suas duas maneiras, literal e hieroglífica. Nós lá alcançaremos facilmente explorando as raízes, em pequenos números, que servem de base para esta expressão idiomática, e pelo conhecimento dos caracteres em números ainda menores, que são como os elementos. Pois, não se engane, mesmo nos mais ricos, as raízes são em pequeno número. A língua chinesa, uma das mais variadas do universo, que consiste em até 84.000 curou apenas 200 ou 200.000 raízes, que produzir no máximo 12 das 13 palavras simples, pelo variações do acento. Capítulo 3. Caracteres considerados como sinais. E caracteres traçados, um dos elementos da linguagem, princípio hieroglífico da sua forma primitiva. Acabamos de examinar a forma e o valor alfabético dos caracteres hebraicos, detenhamo-nos agora sobre o significado que eles contêm. Trata-se de um material relativamente novo e que, penso eu, não foi minucioso com a atenção que teria merecido. De acordo com Corte de Gebelin, a origem da fala é divina. Um Deus só foi capaz de dar ao homem os órgãos que lhe eram necessários para falar, só ele foi capaz de inspirá-lo com o desejo de implementar seus órgãos. Ele só pode estabelecer entre a palavra e esta maravilhosa multidão de objetos que ela teve que pintar, aquele relatório admirável que anima o discurso, o que o torna inteligível para todos, o que o torna uma pintura de uma energia e de uma verdade que não pode ser mal interpretada. Como? Grita este escritor estimável. Como poderíamos ignorar aqui o dedo Aju Todo-Poderoso? Como foi possível convencer que as palavras não tinham energia por si só? Que não tinham a valor que não era convencional e que podia ser sempre diferente? Que o nome do cordeiro poderia substituir o do lobo, e o nome do vício ou da virtude? Que o homem era mudo e reduzido a mero a chora por uma longa série de séculos. Só depois de uma multidão de tentativas infrutíferas e dolorosas que ele poderia gaguejar algumas palavras, e mais tempo depois, parecia que essas palavras poderiam relacionar-se uns com os outros, formar frases, compor discursos, fazer a fonte da eloquência e da poesia, pela invenção de tudo que constitui a admirável ordem das pinturas da palavra. É necessário, de facto, possuir o espírito do sistema, a fim de admitir tais ideias e, sobretudo, definhando numa ignorância singular dos primeiros elementos da linguagem, fingir com Hobbes, porque é segundo ele que todos os nossos estudiosos modernos o reivindicaram, que não há nada que não seja necessário na instituição da palavra, de um paradoxo muito estranho, certamente, e muito digno, além disso, de um que procedem deste princípio absurdo de que os nomes dados às coisas fazer tudo. Ensinou que não se deve concluir por experiência própria que uma coisa deve ser chamada justa ou injusta, verdadeira ou falsa, nem generalizar nenhuma proposta, a menos que seja de acordo com o significado do uso de nomes que os homens tenham arbitrariamente impo. 6b.
assegurar que a verdade e a falsidade não existem, uma vez que se repeti-lo noutro lugar, do que na aplicação dos termos. C. Mesmo que Hobbes, ou aqueles que o seguiram, tendo profundamente cavado nos elementos da palavra, tinha demonstrado nada ou absoluta indiferença, através de uma análise fundamentada das línguas, ou mesmo simplesmente pela análise da língua que falavam, mas esses homens, compiladores de algumas palavras latinas, consideravam-se bastante savants, de modo que a única expressão do seu paradoxo foi a demonstração do mesmo. Eles não suspeitavam que poderíamos levantar seus pensamentos gramatical acima de um supim ou um gerúndio. Que eu seja perdoado por esta digressão, que, embora a partir da gramática hebraica, mas nos trará de volta a ela, pois é nesta gramática que encontraremos a prova consoladora, a Primiwold. Ori. Dulan. pp. 66. B. Passatempo, de Laná. 1. Ch. 4. S. 10. C. Ibid, capitão. 5. S. 10. Levick, capitão. 4. Publicado acima por Gebelin, e a resposta aos paradoxos destrutivos de Hobbes e de todos os seus acólitos. Esta é mesmo uma das razões que me comprometem a publicar esta gramática, e que, vinculando-se à de dar minha tradução da cosmogonia de Moise uma base inabalável, está me treinando em uma carreira que eu não esperava inicialmente destinado. Sim, se eu não me deixar enganar pela fraqueza do meu talento, vejamos que as palavras que compõem as línguas, em geral, e as da língua hebraica, em particular, longe de ser lançada ao acaso, e formado pela explosão de um capricho arbitrário, como foi alegado, são, pelo contrário, produzidos por uma razão profunda. Vou provar que não há um único que não possamos, através de uma análise gramatical bem feita, trazer de volta para elementos fixos, de natureza imutável para o fundo, embora infinitamente variável para as formas. Estes elementos, como podemos examiná-los aqui, constituem a parte da intervenção a que dei o nome de sign. Eles tomemos, como disse, a voz, o gesto e os caracteres traçados. É aos caracteres traçados que nos vamos associar, uma vez que a voz está desligada e o gesto desapareceu. Eles nos fornecerão um tópico por conta própria muito extensa de reflexões. De acordo com o criterioso escritor que já citei, a sua figura não é arbitrária. Corte de Grisbelin prova, por numerosos exemplos, que os primeiros inventores do alfabeto literal, a única fonte de todos os alfabetos literais atualmente em uso na Terra, e dos quais os personagens eram no início apenas 16 em número, desenhou em a natureza, mesmo a forma destes personagens, relativamente no sentido de que eles queria anexar a ele. Aqui estão as suas ideias sobre este objeto, para o qual só trago mudanças ligeiras e alguns desenvolvimentos necessários pela extensão do alfabeto hebraico, e a aproximação que eu sou obrigado a fazer várias cartas análogas, a fim de reduzir alguns o número com os 16 caracteres primordiais, para relacioná-los com os seus princípio hieroglífico. 1. A. O próprio homem como unidade coletiva, princípio, mestre e dominador da terra. B. P. pH. A boca do homem, como órgão do palavra, seu interior, sua habitação, qualquer objeto central. G. C. Ch. A garganta, e a mão do homem meio fechada e na ação de tomar, qualquer canal, qualquer orador, qualquer objeto oco. D. DH. TH. O peito, qualquer objeto abundante e nutritivo, qualquer divisão, qualquer reciprocidade. H. E. A. A respiração, estudo equânime, o ar, a respiração, o ser. O. U. O olho, tudo o que diz respeito à luz, à radiância, à clareza, à água. O. W. V7. O ouvido, tudo o que se relaciona ao barulho, ao vento, e vazio, nada. Ao som, Z. S. SH. Um cajado, uma flecha, um arco, as armas, os instrumentos do homem, qualquer objeto destinado a um objetivo. H. Re. CH.
Um campo, uma imagem da existência natural, estudo que exige um trabalho, uma dor, um esforço, estudo que excita o calor. TZ. Um telhado, de um lugar de segurança, de refúgio, de um asilo, um prazo, um objetivo, de um fim. O dedo do homem, sua mão estendida, estudo que indica o poder ordenador e que deve ser manifestado. O braço, estudo que se estende, sobe, se desdobra. O companheiro do homem, a mulher, estudo que é frutífero e formativo. A produção da mulher, um filho, um fruto, conche, qualquer produto produzido. Uma arma afiada, estudo que serve ao mime, defende-o, faz um esforço por ele. A cabeça do homem, estudo que tem em si um movimento limpo e decisivo. Agora, deve-se observar que esses personagens não receberam esses números simbólicos por parte de seus primeiros inventores, isso porque eles já continham a ideia dela e que ao passar para o estado de signos, eles apenas abstratamente apresentadas ao pensamento as faculdades destes objetos memes, mas, como anunciei, não conseguiram preencher as funções dos signos do que depois de terem sido nomes reais, para todos sinal manifestado fora é antes de tudo um nome. Segunda. Origem dos signos e seu desenvolvimento, os da língua hebraica. Vamos tentar descobrir como o sinal, manifestando-se fora, produziu um nome e como o nome, caracterizado por um tipo figurativo, produziu um sinal. Tomemos por exemplo o sinal 12, M, que se afirma, e por meio de seus elementos primordiais, o som e os órgãos de a voz, torna-se a sílaba M ou Mi, e aplica-se àquela das faculdades de a mulher que a distingue eminentemente, ou seja, a de mãe. Se algum espírito atacado com ceticismo me pergunta por que encerro a ideia de mãe nesta sílaba psor ou mi, e como posso para ter certeza de que ela realmente se aplica a isso, responderei que a única prova que tenho a lhe dar, na esfera material onde ele se envolve, é que, em todas as línguas do mundo, desde a do chinês até o do Caribe, a sílaba psor ou m psor é anexada à ideia da mãe, na verdade. Psorpo ou psorpo, ao pai. Se ele duvida da minha afirmação, de que prova que é falsa, se não duvida, de que diga-me como pode ser que tantos povos diversos, jogados para distâncias tão grandes, desconhecidas entre si, concordaram no sentido desta sílaba, se esta sílaba não for o expressão inata do signo da maternidade. Mas, e é uma verdade gramatical que todos os sofismas de Hobbes e seus seguidores não podiam se abalar. Vamos construir sobre este ponto fundamental, e vamos continuar. O que são as ideias relativas ou abstratas que se ligam, ou que de fluir da ideia primordial representada pela sílaba e m ou ma? Não é essa a ideia de fecundidade, de multiplicidade, de abundância? Não é a ideia da fecundação, da multiplicação, da treinamento? Não vemos o nascimento dessa fonte, qualquer ideia de ação excitado e passivo, de movimento externo, de força plástica, de limpo, lareira, lugar do meio, etc. Não adianta continuar essa exploração, o que é o leitor, que chegou a esse ponto da minha gramática, que não pode ir tão longe mais longe do que eu. Bem, essa multidão de ideias, todas elas encerrada na ideia primordial de mãe, ou se apega ao signo figurativo, ao caráter típico que o representa, ou decorre dele e segue-o. Cada signo parte dos mesmos princípios e adquire o mesmo desenvolvimento. A palavra é como uma árvore robusta, que, brotando de um tronco único, começa com ramos raros, mas que logo se expande, se desdobra, se divide em uma infinidade de ramos dos quais a prole entrelaçada eventualmente se funde. E que esse imenso número de ideias, decorrentes de um número tão pequeno de sinais, não se surpreenda. É por meio de 8 chaves chamadas koa, que a língua chinesa, primeiro reduzida a 240 caracteres primordial, ascendia a 80, e até 84.000 caracteres derivados, como já disse. Agora, quanto mais uma linguagem é nova e próxima da natureza, mais o signo mantém forte. Essa força se extingue imperceptivelmente como linguagens derivadas são formadas, se fundem umas nas outras, identificar-se e enriquecer-se mutuamente com uma série de palavras, que, pertencendo a vários povos, primeiro isolados, depois unidos, perdem a sinonímia,
e acabam colorindo com todas as nuances da imaginação, emprestando-se a todas as delícias do sentimento e expressão. A força do signo é a pedra de toque. Vamos nos apoiar neste ponto fundamental, e vamos continuar. O que são as ideias relativas ou abstratas que se ligam, ou que surgem da ideia primordial representada pela sílaba im ou ma? Não é essa a ideia de fecundidade, de multiplicidade, de abundância? Não é a ideia da fecundação, da multiplicação, da treinamento? Não vemos o nascimento dessa fonte, qualquer ideia de ação excitado e passivo, de movimento externo, de força plástica, de limpo, lareira, lugar do meio, etc. etc. Não adianta continuar essa exploração. O que é o leitor, que chegou a esse ponto da minha gramática, que não pode ir tão longe mais longe do que eu? Bem, essa multidão de ideias, todas elas encerrada na ideia primordial de mãe, ou se apega ao signo figurativo, ao caráter típico que o representa, ou decorre dele e segue-o. Cada signo parte dos mesmos princípios e adquire o mesmo desenvolvimento. A palavra é como uma árvore robusta, que, brotando de um tronco único, começa com ramos raros, mas que logo se expande, se desdobra, se divide em uma infinidade de ramos dos quais a prole entrelaçada eventualmente se funde. E que esse imenso número de ideias, decorrentes de um número tão pequeno de sinais, não se surpreenda. É por meio de 8 chaves chamadas koa, que a língua chinesa, primeiro reduzida a 240 caracteres primordial, ascendia a 80, e até 84.000 caracteres derivados, como já disse. Agora, quanto mais uma linguagem é nova e próxima da natureza, mais o signo mantém forte. Essa força se extingue imperceptivelmente como linguagens derivadas são formadas, se fundem umas nas outras, identificar-se e enriquecer-se mutuamente com uma série de palavras, que, pertencendo a vários povos, primeiro isolados, depois unidos, perdem a sinonímia, e acabam colorindo com todas as nuances da imaginação, emprestando-se a todas as delícias do sentimento e expressão. A força do signo é a pedra de toque gramatical, por meio da qual se pode julgar, sem erro, a antiguidade de qualquer língua. Em nossas línguas modernas, por exemplo, o signo, prensado, derretido na placa, muitas vezes quebrada, muitas vezes perdida, sempre coberta de cimento idiomático e ferrugem das eras, é muito difícil de reconhecer, ele só cede a uma análise opinativa. Não é assim em hebraico. Esta língua, como um ramo vigoroso, fora do tronco murcho da linguagem primitiva, preservou, em pequena escala, todas as formas e toda a ação. Os sinais são quase todos óbvios, e vários mesmo empregando-se isoladamente, mas então lhes darei o nome de relations, pois entendo por signo apenas o caráter constitutivo de um raiz, ou o caractere que, colocado no início ou no final de uma palavra, modifica sua expressão sem reter nada dela por si só. Passo, depois de todas essas explicações, para a indicação dos sinais. Braloboltes, ou seja, há um novo desenvolvimento dos personagens iterais da língua hebraica, considerados em relação às ideias primitivos que expressam, e pelos quais são constituídos signos representantes dessas ideias memes. BNAA. Esta primeira caráter do alfabeto, em quase todas as expressões idiomáticas conhecidas, é o sinal de poder e estabilidade. As ideias que ele expressa são as de unidade e princípio quem o determina. 3b. P. Signo paterno e viril, imagem da ação interior e ativo. 2g. Este personagem, que oferece a imagem de um canal, é o signo orgânico, a do embrulho material, e de todas as ideias drifting dos órgãos corporais ou de sua ação. D. Signo da divisão e natureza dividida, expressa tudo surgindo da abundância nascida da divisão. Ideia H. Rei. Vida, e qualquer ideia abstrata de ser. Ou. W. Este personagem oferece a imagem do mais misterioso profundo. E o mais inconcebível, a imagem do nó que reúne, ou do ponto que separa o nada e a existência. Este é o sinal conversível universal, o signo que o faz passar de uma natureza para outra, comunicando-se, por um lado, com o signo de luz e significado espiritual 4, que é apenas ele mesmo superior, e se vinculando, do outro lado, em sua degeneração, com o sinal do escuridão e do significado material Y,
que ainda é só ele meme mais rebaixado. Z. C. S. Sinal demonstrativo, imagem abstrata do link coisas e símbolo da refração da luz. Que une o H. Ele. CH. Este caráter intermediário entre 11 e 2, que diz signo, um a vida, a existência absoluta, e o outro a vida relativa, a existência assimilado, é o sinal da existência elementar, ele oferece a imagem de uma espécie de equilíbrio, e se prende às ideias esforço, trabalho e ação normal e legislativa. T. Sinal de resistência e proteção. Este personagem serve como uma ligação entre N, que são um e outro muito mais ex, pressionando do que ele. I. Imagem da manifestação potencial e sinal da duração espiritual, da eternidade dos tempos e de todas as ideias nela contidas OBS, e caráter marcante em sua natureza vocal, mas que perde todas as suas faculdades passando ao estado de consoante, onde pinta apenas uma duração material, uma espécie de ligação como T, ou de movimento como W. C. CH. Signo assimilativo. É uma vida pensativa e transitória, uma espécie de molde que recebe e renderiza todas as formas. Ele deriva do caráter 1, que por sua vez deriva do signo da vida absoluta. Assim, apegando-se, por um lado, à vida elementar, une seu significado do personagem M7, o do signo orgânico que é, aliás, apenas uma espécie de reforço, L. Signo do movimento expansivo, já aplica-se a todas as ideias de extensão, elevação, ocupação, posse. Como o signo final, é a imagem do poder que deriva da elevação. M. Signo materno e feminino, e signo local e plástico, imagem de ação externa e passiva. Esse personagem, empregado no final do palavras, torna-se o signo coletivo. Nesse estado, desenvolve-se o ser no espaço indefinido, ou então inclui-se com a mesma proporção todos os seres de natureza idêntica. N. Imagem de o ser produzido ou refletido e signo da existência individual e corpórea. Como personagem final, é o signo aumentativo 7, e dá ao tapete que o recebe, toda a extensão individual de que a coisa expressa é capaz. S. X. Imagem de qualquer circunscrição e signe de movimento circular, no que diz respeito ao seu limite circunferencial. É o elo é reforçado e dobrado sobre si mesmo. H. WA. Signo do sentido material. Este é o signo a considerado em suas relações puramente físicas. Quando o som vocal degenera ali por sua vez em consoante, torna-se o signo de tudo que é curvada, falsa, pervertida e má. PH. F. O signo da palavra e tudo relacionado a ela. Este caractere serve como elo entre os caracteres 2 e 1, B e V. Quando este último passou ao estado de consoante, participa de todas as suas significados, somando-os à própria expressão, que é ênfase. TZ. Sinal final e terminativo, relativo a todas as ideias de cisão, de prazo, de solução, de finalidade. Colocado no início das palavras, indica o movimento que leva ao termo do qual é o signo, colocado no final, marca o próprio termo onde ele se esforçou, então ele recebe esta forma Y. Deriva do personagem det do personagem 1, e também marca a divisão de um e no outro. Det do personagem 1, e também marca a divisão de um e no outro. Q. K. Sinal eminentemente compressivo, adstringente e agudo, imagem da forma aglomerante ou repressora. Este é o personagem 3 totalmente materializado e aplicado a objetos puramente físicos. Pois aqui está a progressão dos signos, e 11, vida universal, N, a existência elementar, o esforço da natureza, a vida assimilada apegada às formas naturais, P, a existência material dando os meios das formas. A. Signo de todo movimento próprio, bom ou mal, e signo original e frequentador, imagem da renovação das coisas quanto ao seu movimento. SH. Sinal da duração relativa e do movimento a ela relacionado. Este personagem deriva do som vocal, que passou para o estado consonantal, e une à sua expressão original os significados correspondentes à lista de personagens T e D. NTH.
Sinal de reciprocidade, que imagem de tudo que é mútuo e recíproco. Assine os sinais. Unindo-se à abundância do caráter a T, a força de resistência e proteção do caráter, a ideia de perfeição da qual ele mesmo é o símbolo. 22 sinais, e estes são os fundamentos simples sobre os quais repousa a língua hebraica, na qual as línguas primitivas ou derivados que se ligam à mesma origem. Do conhecimento perfeito dessas bases depende o conhecimento de sua genialidade, e sua posse entrega uma chave a qual nenhuma de suas raízes seria capaz de resistir. Terceira. Uso de sinais, e exemplo retirado do francês. Eu poderia ter expandido muito mais sobre o significado de cada desses caracteres considerados como signos, especialmente se eu tivesse acrescentado ao ideias gerais que expressam algumas das particularidades, relativos ou abstratos, que necessariamente se ligam a ele, mas eu digo o suficiente para um leitor atento que vai querer se envolver neste trabalho. Ele encontrará além disso na continuação deste trabalho um número bastante conciso 3 totalmente materializado e aplicando-se a objetos puros, mentiras físicas. Pois aqui está a progressão dos signos, e 11, vida universal, N, a existência elementar, o esforço da natureza, a vida assimilada apegada às formas naturais, P, a existência material dando os meios das formas. A. Signo de todo movimento próprio, bom ou mal, e signo original e frequentador, imagem da renovação das coisas quanto ao seu movimento. SH. Sinal da duração relativa e do movimento a ela relacionado. Este personagem deriva do som vocal, que passou para o estado consonantal, e une à sua expressão original os significados correspondentes à lista de personagens T e D. NTH. Sinal de reciprocidade, que imagem de tudo que é mútuo e recíproco. Assine os sinais. Juntando a abundância do caráter a T, a força de resistência e proteção do caráter, a ideia de perfeição da qual ele mesmo é o símbolo. 22 sinais, e estes são os fundamentos simples sobre os quais repousa a língua hebraica, na qual as línguas primitivas ou derivados que se ligam à mesma origem. Do conhecimento por feito dessas bases depende o conhecimento de sua genialidade, e sua posse entrega uma chave a qual nenhuma de suas raízes seria capaz de resistir. Terceira. Uso de sinais, e exemplo retirado do francês. Eu poderia ter expandido muito mais sobre o significado de cada desses caracteres considerados como signos, especialmente se eu tivesse acrescentado ao ideias gerais que expressam algumas das particularidades, relativos ou abstratos, que necessariamente se ligam a ele, mas eu digo o suficiente para um leitor atento que vai querer se envolver neste trabalho. Ele encontrará também no restante desta obra um número suficiente de proteção, e em psoros, uma ideia de termo, terminal, fim. É então, uma coisa resistente limitada, ou uma coisa protetora e final. Mas qual é o signo que rege essa raiz e que faz dela um nome, procedendo da direita para a esquerda seguindo o caminho oriental? Este é o sinal L, o de qualquer extensão, de qualquer posse. L teste feito coisa estendida como tardia, ou estendida e possuída como latitude. Isso é inexequível. Então, qual é o segundo sinal que dá um novo significado a estas palavras? É o sig-P, o da ação ativa e central, personagem interior e determinante por excelência, que, a partir da palavra LT, coisa estendida, faz uma coisa de extensão fixa e determinada, de um prato, ou um lugar, alterando o T para I, como a etimologia do primeiro grau nos provou a realidade dessa mudança. Agora que sabemos bem, na palavra enlugarmento, a palavra simples lugar, da qual é um composto, vamos procurar os elementos de sua composição. Examinemos primeiro a desinenciamento, uma espécie de relação adverbial, que, somada a um substantivo, especifica, em francês, uma ação implícita. A etimologia do primeiro grau nos dá mens, em latim, e mind em tudesco. Essas duas palavras se explicando ainda nos isentam de recorrer ao segundo grau de a etimologia. Ou tomamos mens ou mente, teremos que explorar a raiz psornen, ou psornen, depois de largar o caractere inicial m e o final s ou d, que destacaremos mais tarde. A raiz, expressando algo na própria língua dos latinos, cabe a ela que temos que parar. Aqui vemos o sinal da vida absoluta e o da existência n refletido ou produzido, unidos para designar qualquer ser particular.
É exatamente isso que a raiz em significa em latim, aqui está, ou seja, ver, examinar sobre este ponto esta existência individual. Esta é a tradução exata do hebraico galinha. Se você adicionar nesta raiz o sinal luminoso, como no grego psoru, você terá o indivíduo mais próximo do ser absoluto, se, ao contrário, tira-lhe o sinal da vida, para substituí-lo pelo da duração como no latim você terá o acesso mais restrito, o mais centralizado, o mais interno. Mas vamos terminar a raiz com o sinal circunscritivo e circuncidado, Renciel S, obteremos em S, a mente corpórea, a própria inteligência do homem. Então vamos fazer essa palavra regida pelo signo externo e plástico M, teremos a palavra mens, inteligência manifestando externamente e produzindo. Esta é a origem do final desejado, e expressa a forma externa segundo a qual toda ação é modificada. Quanto à sílaba inicial que está na cabeça da palavra em lugar mento, representa a raiz e recebeu o caractere M, que por causa da consoante P, que nunca sofre N, na frente dela e que, como se o ser gerado jamais pudesse se apresentar diante do ser gerador. Esta sílaba, portanto, decorre da mesma fonte e, ou que a derivação das palavras latinas corresponde a in ou in, caracteriza sempre a existência restrita em determinado ponto, ou interior. De acordo com esses dados, se eu tivesse que explicar a palavra francesa implacimente, eu diria que significa o modo adequado segundo o qual uma extensão φ determinado, como lugar, é concebido, ou se apresenta fora. Além disso, esse uso do sinal que acabo de exercer sobre uma palavra de a língua francesa, é muito mais fácil e muito mais seguro em hebraico, que, possuindo em si quase todos os seus elementos constitutivos, muito raramente força o etimologista a deixar seu léxico. Em vez disso, não podemos operar em francês, sem sermos obrigados a recorrer a pelo menos ao latim e ao tudesco, de onde deriva, e sem fazer incursões frequentes ao celta, sua cepa primitiva, e ao grego e à fenícia, de quem recebeu, em diferentes épocas, um grande número de pressões.